Então nós trouxemos um estudo, um bate-papo para nós fazermos aqui acerca desse tema, que é um tema que está muito vinculado a nós enquanto trabalhadores espíritas, né? A gente não fala em espiritismo sem falar em mediunidade. Até porque a codificação do espiritismo, ela se iniciou por fenômenos mediúnicos. O trabalho feito por Allan Kardec à época da codificação foi um estudo baseado em fenômeno mediúnico. Então, falar em espiritismo sem falar em mediunidade não dá. Uma coisa está vinculada à outra e essa é uma das bases do espiritismo. Mas é importante a gente ter claro que às vezes muitas pessoas dizem, né, ouvem, a gente ouve às vezes dizer, até pessoas que não acreditam, duvidam, ou têm outras crenças religiosas e falam assim, mediunidade, esse negócio de mediunidade é uma invenção do espiritismo. Isso aí foi o Kardec que inventou lá, isso é invenção do espiritismo, e isso não é certo, né? Às vezes a gente ouve falar isso. Mediunidade não é uma coisa certa, isso não está correto. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, entendermos, né, a origem, tentar entender um pouco da origem disso, a nossa jornada, a nossa caminhada enquanto humanidade e o entendimento do que isso significa, não só para o espiritismo, mas para todos nós. A primeira coisa que a gente traz aqui então é a definição. E aqui foram duas definições que eu achei interessantes, muito simples, muito práticas. Uma delas fala que mediunidade é um meio, ou é o meio, e também é um dom. Que meio? O meio de comunicação entre os dois planos da vida. Então, quando se fala em mediunidade, nós estamos falando no comércio, né, na relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, a mediunidade é a capacidade, né, ou a faculdade que nós desenvolvemos para fazer vinculação entre esses dois planos da vida. Mas, além disso, ela também é um dom. Ela é um dom de Deus que é nos oportunizado quando nós estamos encarnados e que nós, diante do nosso livre-arbítrio, nós podemos usá-la tanto para o bem quanto para o mal. Portanto, ter isso claro é importante, né? Que apesar de ser um dom, nós vamos ver, né, e a base da doutrina espírita é muito clara em nos mostrar que, apesar disso, todos nós somos mais ou menos médiuns. Todos nós sentimos o mundo espiritual em algum grau. Mas quando nós falamos em graus mais elevados, aquelas pessoas falam assim, eu tenho a minha mediunidade muito ostensiva, né? Nós estamos falando verdadeiramente de um dom, né, que foi oportunizado para aquele indivíduo por algum motivo. E certamente, por esse motivo, no quesito dom e usar para o bem ou para o mal, é que ao longo da história da humanidade nós observamos várias comunidades, várias sociedades fazendo uso do processo mediúnico para o bel prazer, ou em troca de alguma coisa, ou cobrando por isso. A lição do Evangelho que acaba de ser lida mostra exatamente isso. Que Jesus fala para os apóstolos, dai de graça recebeste. E aí eles falam que ele estava falando do dom de curar que havia sido passado aos apóstolos. Ora, a gente sabe que na história do cristianismo, Jesus realizou aquela imensidão dos chamados milagres, e depois de certo tempo, os apóstolos também passaram a fazer a mesma coisa. Então, o dom desenvolvido pelos apóstolos, o dom de criar, foi um dom mediúnico desenvolvido. Apesar disso tudo, e de toda essa beleza que envolve a mediunidade, sobretudo quando nós fazemos uma análise dentro da doutrina espírita, nós sabemos que, biblicamente, à época de Moisés, isso foi proibido. Vocês lembram disso? E Moisés, em alguns dos seus apontamentos, ele proibiu o exercício mediúnico. Você quer falar, Rosângela?
ele proibiu o exercício mediúnico. Então, é importante a gente entender isso, porque muitas dessas passagens bíblicas, elas são utilizadas como embasamento para muitas vezes atacar o espiritismo. Fala assim, olha aqui, é bíblico, está falando que não se pode conversar com os mortos, está falando que não se pode consultar gente que fica conversando com gente que já morreu. Isso é contra as leis divinas. E realmente isso consta lá no Velho Testamento. Mas a primeira coisa que a gente tem que tomar por entendimento dessa proibição, que realmente consta em dois livros, o livro Levítico e o livro Deuteronômio. Realmente está lá expressamente, nós vamos ver daqui a pouco. Primeira coisa importante a gente entender sobre isso. Se foi proibido, é porque era possível. Tem sentido você proibir alguma coisa que não tem jeito? Não se proíbe, né? Declara isso. Proibir uma farsa. Proibir uma farsa? Pois é. Não tem sentido. Então, assim, se foi proibido, é porque era possível de ser feito, de ser realizado. E mais, se foi proibido, é porque estava causando algum tipo de mal. E nós vimos agora há pouco que a mediunidade pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Então, se era uma coisa que estava sendo utilizada para o mal, Moisés, como legislador da época, o que ele fez? Vamos fazer o seguinte, vamos proibir esse negócio, porque está dando muita confusão. E foi proibido. E aí a gente vê que, dentre essas proibições, aqui nós trouxemos 3 trechos bíblicos que falam sobre essa proibição. Um está no livro Levítico, em outras palavras, não está exatamente como está lá na Bíblia, não. Mas nesse trecho dessa obra 19:31, ele proíbe recorrer aos médiuns ou consultar os espíritos sob o risco de contaminação espiritual. Então, nessa proibição, Moisés falou assim, se você recorrer a esse tipo de gente, que faz consulta com quem já morreu, você vai ser contaminado. E essa contaminação, pelo menos ao meu entendimento, a gente pode trazer como se fosse uma possibilidade de você começar a ter um processo obsessivo. O que verdadeiramente ocorre. Se você começa a fazer vinculação com o mundo espiritual de maneira não equilibrada, você pode trazer para você um processo obsessivo. Contaminação. Ele falou, para com isso, você vai se contaminar. Depois, em outro, Levítico também, agora capítulo 20, versículo 6. Determina que a pessoa que buscar médiuns ou adivinhos será rejeitada por Deus. Então aqui a palavra é rejeição. Ele fala, Deus não gosta dessas coisas, você vai ser rejeitado se você continuar se envolvendo. E por fim, no livro Deuteronômio, ele classifica como abominação diversas práticas, incluindo consultar os mortos, invocar espíritos e praticar adivinhação. E aí ele fala que isso é abominável aos olhos de Deus. Essas passagens, então, elas demonstram de maneira muito clara que realmente, naquela época, foi proibido. Foi proibido. E mais uma vez, foi proibido é porque, primeiro, era possível e, segundo, estava trazendo algum tipo de mal. Ou então, aquela comunidade, aquela sociedade, aí nós estamos falando lá, da época, né, do povo hebreu, eles ainda não tinham uma condição moral e certamente um entendimento intelectual para realizar esse tipo de intercâmbio espiritual. Nós estamos num processo contínuo de desenvolvimento. É mais ou menos semelhante ao que a gente faz com uma criança. Nenhum pai, nenhuma mãe, em sã consciência, deixa uma criança de 4 anos de idade ligar a chama do fogão, pôr uma água para esquentar e fazer um chá, ou fazer um café. O que a gente fala com a criança de 3, 4 anos? Está vendo o fogão? Aqui é proibido de mexer. Só que vai chegar um dia que aquele mesmo indivíduo vai poder mexer, vai poder fazer o chá, vai poder fazer o café. Porque ele vai ter adquirido capacidade para aquilo.
Aqui é a mesma coisa. Você vai saber manejar a ferramenta. Vai saber manejar a ferramenta. E como a gente observa, inclusive em séries na televisão, em filmes que retratam esse período, a gente observa o quanto esses adivinhos, esses agoeiros, essas pessoas, que os médiums da época, né, que eles trabalhavam visando lucro, visando o mal, visando fazer o mal para as outras pessoas. Então, como estava nessa situação, Moisés, o legislador na época, falou: vamos fazer o seguinte, vamos proibir. Vamos proibir porque é melhor que fique assim, pelo menos por enquanto. Então aqui é uma tabela que demonstra, né, as palavras-chave acerca de cada uma dessas proibições, para que as pessoas realmente ficassem com medo. Então não vou mexer com isso não, se Deus vai me rejeitar, se eu vou ser contaminado, se Deus vai me abominar. Então realmente é melhor que não façamos isso. O fato, né, é que conforme está escrito aqui, ó, a lei mosaica não proibiu a mediunidade por ser uma ilusão, mas legislou sobre ela por ser uma realidade. É o que nós estamos falando. Só existe legislação para uma coisa que é real, que é possível. Veio regulamentar. E veio regulamentar. As proibições focavam em evitar desvios morais e proteger uma sociedade em formação. Uma sociedade em formação. Agora, desde sempre, o comércio entre os dois mundos sempre existiu. A troca, né? O fenômeno mediúnico sempre existiu. Passa um pouco tempo, e até aqui nós estamos falando da primeira revelação da lei de Deus, que foi trazida por Moisés, pelo povo hebreu. O tempo passa e vem a segunda grande revelação da lei de Deus, que foi a vinda do próprio Cristo. E quando Jesus vem, e a gente observa de maneira muito clara, que Jesus ele traz um ensinamento muito profundo, sem falar diretamente. A vida de Jesus foi baseada em exemplos. Ele fazia as coisas, e aí 2 apóstolos que estavam ali sempre atentos iam anotando. Depois outros 2 evangelistas anotaram as coisas que outras pessoas falaram, e assim foi feito os evangelhos. Mas o próprio Cristo não escreveu nada do próprio Cristo. Mas ele deu diversos exemplos. E todos os fenômenos chamados milagres feitos por Jesus, as curas, né? As curas físicas, as curas morais, as curas psicológicas, os ressuscitamentos, os processos desobsessivos, tudo isso nós vemos uma explicação dentro do fenômeno mediúnico. Apesar de que, lá no livro Obras Póstumas, o Kardec fala que Jesus não pode ser considerado médium, né? Porque o médium é um intermediário. E Jesus não era intermediário, Jesus era ele mesmo fazendo. Ele era o próprio executor. Então ele conseguia manipular tudo ali e fazia aquelas coisas. Mas como foi dito no Evangelho, quando ele passa essa capacidade aos apóstolos, e os apóstolos começam a também curar as pessoas, aí nós estamos falando de um processo mediúnico verdadeiro. Disse, inclusive, que Jesus pode ser considerado o médium de Deus, porque se a gente for considerar a mediunidade dele, ele tinha uma ligação direta com o alto, então era ele mesmo operando. E nós poderíamos citar aqui diversos exemplos de demonstração de fenômeno mediúnico executado pelo Cristo, que estão escritos nos evangelhos. Mas eu trago um aqui, que talvez seja o mais significativo, que é aquele momento em que Jesus vai para um monte e leva 3 apóstolos. Não é isso? E aí acontece uma coisa muito maluca ali naquele momento. Aparecem materializados. Primeiro tem uma transfiguração, né? Tem uma transfiguração. Jesus manifestou a natureza espiritual através de intensa luz e glória diante dos apóstolos. Os apóstolos ficam até sem entender o que está acontecendo. Aí depois,
existe uma materialização, presença tangível dos profetas. Quem que aparece lá? Elias e João Batista. Moisés e Elias. Aparecem os dois ali. E aí Jesus começa a conversar com eles. Tem um diálogo com mortos. Na frente dos apóstolos. Na frente dos apóstolos. Os apóstolos vendo os três conversando. Então, quer comprovação maior do que essa? De uma coisa que estava proibida há pouco tempo? Aí agora o próprio Cristo, o próprio Messias fazendo tudo isso? Né? Tanto, Zé, que eu tenho uma Bíblia católica lá em casa daquelas que é ilustrada, uma Bíblia católica. Tem falando que os apóstolos falaram assim: Senhor, nós vamos precisar fazer mais duas tendas, né? Uma para Elias e uma para Moisés, porque eles iam perdão e está lá. Eu falo, nós vamos precisar fazer mais duas tendas, né, senhor? Não está mais duas tendas para eles que o senhor estava conversando. De tanto que realmente eles estavam vendo, de tão material que era o processo. Né? Então a gente observa que, contrapondo todas aquelas proibições trazidas por Moisés no Antigo Testamento, o próprio Cristo demonstrou vivenciando o fenômeno mediúnico. Falando assim, ó, a partir de agora, a gente pode conversar com os mortos. A gente está entrando numa nova fase. Ele não disse isso, mas ele demonstrou. Ele chamou 3 apóstolos, falou, vem cá para vocês verem um negócio. Né? Vem cá para vocês verem um negócio aqui. E aí materializa 2 pessoas que já haviam morrido. Ele conversa com essas 2 pessoas, a ponto dos apóstolos falar, não, vamos fazer uma cabaninha para todo mundo passar a noite. Então assim, que comprovação maior é essa que Jesus demonstra e fala assim, ó, a partir de agora é uma nova etapa. É uma nova etapa. E essa vinculação, essa ligação com o mundo espiritual, ela vai se tornar constante. Tanto é que depois que Jesus é crucificado, todo mundo viu Jesus morrer, ele aparece para os apóstolos perfeito. Conversa com eles de novo, os apóstolos tocam nele. Então os próprios apóstolos estavam conversando com alguém que tinha morrido. Então confirmando que a partir da vinda de Jesus, a partir da segunda grande revelação da lei de Deus, nós temos então algo novo acontecendo. A humanidade chega num momento de virada em que essa comunhão com o mundo espiritual ela começa a se tornar saudável, começa a se tornar salutar para nós enquanto humanidade. Apesar de que até hoje, né, exista muita resistência, exista muita, às vezes, incompreensão de algo que o próprio Cristo demonstrou, mas também de algo que por vezes acontece dentro das diferentes crenças religiosas, sejam elas cristãs ou não. Nós vemos processos de cura espiritual acontecendo dentro das igrejas evangélicas, processos obsessivos sendo curados dentro das igrejas católicas, processos obsessivos de fascinação profunda sendo curado em terreiros de umbanda e por aí vai. Então, isso espalha-se por tudo quanto é lugar. Mas ainda, por vezes, de maneira... Nossa, será que é? Mas isso não pode, porque foi proibido, né? E aí, para a gente entender um pouquinho disso, né? Desse contrassenso, que essa proibição, que às vezes ainda reluta no entendimento de muitos de nós, e essa beleza mediúnica que o Cristo mostrou, nós vamos ver um trechinho do filme. José, não sei se Vou você falar. vai falar. Você vai falar do Pentecostes? Não. Você acha que o Pentecostes pode ser considerado um processo mediúnico? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque assim, quando a gente lê o Paulo Estevão, por exemplo, na igreja de Antioquia, era a igreja em que mais acontecia fenômenos mediúnicos, inclusive o fenômeno de voz direta, que era quando não tinha médium, o Espírito falava e todas as pessoas, independente de ser médium no ambiente, ouviam. Depois tem outros livros do André Luiz que explicam como é que faz isso.
Eles plasmam a garganta, um aparelho vocal ectoplásmico, através de um médium de efeito físico, e os espíritos conseguem reproduzir a voz deles no meio físico a partir dessa garganta ectoplásmica. Então a igreja de Antioquia tinha isso com frequência. Agora, o Pentecostes, quando eu reflito assim, o Pentecostes parece ser um fenômeno mediúnico também. Eu não tenho dúvida, né? Porque todo mundo ali começou a falar em outras línguas, né? E inclusive entende-se dentro de alguns entendimentos que o Pentecostes foi o que a terceira revelação que o próprio Cristo prometeu, né? Assim, ó, vai vir o Consolador prometido. E alguns entendem que isso foi aquela noite, aquela tarde de Pentecostes, né? Em que uma multidão começou a falar, né? Em outras línguas, enfim. Fenômeno mediúnico. Fenômeno mediúnico, né? Nós vamos ver um trechinho aqui do livro Mensageiro da Paz, que é o filme do Divaldo. Quem já viu esse filme completo? A maioria já viu, né? Porque a vida do Divaldo, ele é uma aula, esse filme é uma aula de mediunidade, né? Nós vamos ver só um trechinho dele, que vai retratar um momento, porque o filme começa com o Divaldo, começa mostrando ele criança, né? Mas essa parte aqui vai anteceder o momento em que ele estava com as pernas paralisadas, e aí ele é curado, né? Aí ele se levanta e vai até a igreja conversar com o padre, porque ele frequentava a igreja, né? O padre era muito amigo dele, e ele vai contar para o padre o que aconteceu com ele. Vamos ver como é que vai estar o áudio aqui. Abençoe, filho. O que aconteceu? É que eu tava de cama esse movimento nas pernas, né? Nem médico deu jeito. Melhorou como? Bom dia. Tá ouvindo aí? Bom dia. Com quem que você falou? Com as pernas que passaram aqui? Não tem freira nenhuma ali, doutor. Mas melhor é pra outro lugar. É o seguinte, padre. Foi uma senhora da casa. Disse que eu estava paralisado por causa do espírito do meu irmão. Eu estava agarrado nele. De fato, eu já lhe disse tantas vezes, esse negócio de morto falar com vivo não existe. Isso é coisa do demônio. Quem mandou sua mãe abandonar a igreja? Mas eu acho que agora ela abandona de vez. É mesmo, meu filho? Por quê? Essa senhora começou a me rezar sem crucifixo, sem nada. Ela só colocava a mão assim perto de minha cabeça, puxava, descia e largava. Puxava, descia e largava. Puxava, descia e largava. Adiantou. Ela me curou, padre. Eu ontem andar. Quem te curou foi Jesus. É ele quem manda. Então eu acho que ela tem moral, puxar ele, padre. Porque José... Eu não tô mais família. Não precisa dar nenadinho de volta. O problema agora é que eu não vou me levar no seu espírito. Jesus deixou quem também. E você? Eu quero, eu estou curioso. Então não vá. Eu estou curioso. Então vá. Então vá. Mas volte para me contar. Eu quero saber o que o demônio está aprontando. Como é que eu vou saber, padre? Eu nunca vi a cara do diabo. É que você não percebeu. O diabo se manifesta sobre as mais diferentes formas. Primeiro, ele se aproxima de mansinho, com carinha boa, como quem não quer nada, e vai ganhando a nossa confiança. De repente, acho que tem um desse aqui. O demo, o próprio. Onde? Aqui do lado de fora. Tem um espiadinho. Onde de volta? Aqui, padre. Na sua frente. Mas eu não tô vendo nada. Então é o demo, com certeza. Ah, meu Deus do céu. Diga ao padre Carmelo. Quem tá aqui é a mãe dele. Padre, tá dizendo que é sua mãe? Possível, de volta. A minha mãe está morta. Diga pra ele deixar de ser teimoso. Meu nome é Luzia. Ela diz que Luzia está meio nervosa. Possível? E como ela é? Ela é magrinha, tem o cabelo assim pro lado, olhos castanhos, tá com bem colar de pérolas. E o que mais? Ela tá com um vestido marrom, tem um bordado assim no ombro. E um chale com pontas. Mas tem mais alguma coisa? Ela tem alguma coisa diferente? Tem. Tem uma verruga cabeluda na bochecha. Então, minha mãe, Divaldo, com certeza o que ela quer. Eu quero que ele lhe diga a verdade. Apenas a verdade. Desculpe, padre. Mas ela pede que o senhor me diga a verdade. Apenas a verdade. A verdade, Divaldo. É que seu lugar não é mais na igreja. É em outro lugar. Acompanhe
lá. Legal, né, gente? Quem não viu esse filme, veja, tá? Nossa, é muito maravilhoso. bom, muito bom. Ele tem, eu acho que, não sei se na Prime tem, acho que no YouTube também, acho que tem ele completo. Procurem lá. Filme muito bom que representa a vida do Divaldo Franco de maneira assim, muito bonita, né? E demonstrando o que é vivenciar a mediunidade desde criança. Lá ele conta, né, que ele via, brincava com um menininho que só ele via. Um índiozinho, né? Quando ele ia trabalhar, ele não sabia identificar uma pessoa que chegava se era espírito, estava encarnado ou desencarnado. Esses casos aí. O fato é que, como a gente viu aí no filme, o padre falou para ele assim, seu lugar não é mais na igreja, acompanhe sua mãe. A mãe dele já estava procurando o centro espírita na época. E aí, no filme demonstra que ele realmente vai para esse centro espírita e lá ele passa a entender do processo mediúnico. Ele começa a estudar a mediunidade. E aí, ele equilibra tudo aquilo e torna-se, certamente depois do Chico, o maior médium que já teve aqui no Brasil. Só que isso, pessoal, só foi possível porque aí na nossa jornada evolutiva enquanto humanidade, vindo, primeira revelação com Moisés, depois o próprio Cristo, depois a doutrina espírita sendo codificada por Kardec, esse entendimento e isso que Divaldo vivenciou dentro da casa espírita só foi possível porque alguém lá atrás estudou e documentou, publicando o livro dos médiuns. Quando ocorre a publicação dessa obra, é como se na nossa jornada evolutiva humana existisse um marco, falando assim, a partir daqui está tudo documentado de como nós temos que exercer a mediunidade de maneira positiva. De uma maneira boa, de uma maneira salutar para o médium e para o espírito. O livro dos médiuns é um guia de orientação do que é mediunidade, do que é o fenômeno mediúnico, de como que o médium deve se portar, o que ele sente, quais são os tipos de mediunidade, está tudo documentado nessa obra, que é uma das obras básicas do Espiritismo. Então, a partir desse momento, a gente passa a ter um guia seguro. Então, se lá atrás foi preciso proibir, depois Jesus demonstrou na prática que isso é algo importante, benéfico para nós. Com a codificação do Espiritismo, nós temos, com o Livro dos Médiuns, o início de uma nova jornada do entendimento mediúnico na Terra. Então, a partir daí, o fenômeno mediúnico ele passa a ser tratado de maneira basilar. Nós temos uma base para seguir. Então, o trabalho desenvolvido dentro das casas espíritas sérias, elas estão totalmente embasadas no que está escrito no Livro dos Médiuns. Por isso não se fala em fenômeno mediúnico se não estivermos embasados no que está constando no Livro dos Médiuns. Porque senão nós podemos nos tornar joguetes nas mãos da espiritualidade inferior e brincalhona e entrarmos aí por caminhos perigosos. A partir de então a gente passa agora a fazer um estudo do que nos traz um pouco das coisas que constam no Livro dos Médiuns, né? Para que a gente possa entender, compreender e exercer o fenômeno mediúnico, exercer a mediunidade quando nós tivermos condições e possibilidades disso. Então, a primeira coisa é entender quem que é o médium, né? Nós falamos de mediunidade, nós falamos do médium, do indivíduo, que é o elo. O elo de ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico é a figura do
médium. É ele que vai fazer essa intermediação, né, entre os dois planos da vida. Lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz uma série de perguntas sobre esse tema, os Espíritos falam que o médium é aquele que sente num grau qualquer a influência dos Espíritos. Portanto, em qualquer grau, aquela pessoa que sente algum tipo de influência espiritual, ela pode se dizer médium. E mais, eles afirmam que todos nós somos mais ou menos médiums por efeito de sintonia. Por efeito de sintonia. Todo mundo está em contato com o mundo espiritual de alguma forma. Às vezes você nem percebe isso, mas acontece. Às vezes uma intuição que vem, uma intuição para fazer algo ou deixar de fazer algo, e que às vezes a gente coloca na conta só, acho que foi alguma coisa que eu pensei mesmo. Por vezes é o seu anjinho da guarda te falando, fenômeno mediúnico, você está ouvindo. Muitos de nós, às vezes, temos isso um pouco mais ostensivo. Às vezes as pessoas, nossa, de vez em quando eu vejo vultos, né? Às vezes eu estou assim, eu vejo algum vulto passando ali, ou de vez em quando eu ouço vozes, ou ouço alguma coisa. Então demonstra que todos nós somos mais ou menos médiums. E o que vai definir o padrão mediúnico é justamente a minha sintonia. Conforme está escrito ali, ó. Está dizendo aqui que a mediunidade não é um privilégio, ela é uma faculdade inerente a todo ser humano. E a intensidade e o tipo de influência espiritual depende puramente do efeito de sintonia mental e moral de cada indivíduo. O que isso quer dizer? Que a espiritualidade, ela convive conosco o tempo todo. O tempo todo. Se tivesse um médium vidente aqui, ele ia falar o tanto de espírito desencarnado tem aqui nesse salão, por exemplo. Quando a gente vai embora para casa, quando a gente está lá na nossa casa, quando eu estou no meu carro dirigindo, quando eu estou no meu trabalho, onde quer que eu esteja, existem espíritos que estão próximos a mim. Quais espíritos ou que tipo de espíritos vão ficar perto de mim? Aqueles que se alinham com a minha sintonia. Portanto, se eu sou uma pessoa que alimenta o pessimismo, ou que sou uma pessoa maledicente, ou que sou uma pessoa preguiçosa, ou que sou uma pessoa que tem algum tipo de vício, seja imoral, seja físico, qual tipo de espírito que vai se aproximar de mim? O que está nessa mesma linha de sintonia. Então, é natural a aproximação do tipo de espírito que vai se acoplar àquilo que eu penso, àquilo que eu sinto, àquilo que eu gosto. Por isso que todos nós estamos nessa condição de sermos mais ou menos médiuns, em sintonia com o tipo de espírito que eu quero que fique comigo. E nesse sentido, né, nós buscamos entender de uma autorresponsabilidade. O que eu tenho feito na minha vida para que eu possa atrair bons espíritos para perto de mim? Ou o que eu tenho feito, que eu tenho atraído más companhias para perto de mim? Quem está no leme da sua vida é você. Quem conduz a sua vida é você. E às vezes, né, Decléria, a gente quando começa a estudar espiritismo, quando a gente vê essas coisas, fala assim, que tem influência espiritual, ou não, eu estou passando por isso por conta da minha encarnação passada, a gente tende a terceirizar os problemas, né? Aí a culpa é sempre do obsessor, ou a culpa é sempre por algo que eu fiz na minha encarnação passada. E eu acabo me eximindo das minhas próprias responsabilidades. Eu não tenho que culpar o obsessor por uma bobeira que eu dei na minha vida, por uma escolha errada, por ter falado de maneira grosseira com alguém.
E que ele, não, foi o obsessor que fez isso comigo, não. O obsessor só estava do seu lado porque você permitiu que estivesse. E é interessante porque no filme do Divaldo é constante a presença do Máscara de Ferro, que é o obsessor, que eles tinham uma linha de 400 anos. E aí, quando o Divaldo vai falando com a Joana lá, aí ele fala assim, mas esse espírito aqui tá me atrapalhando, tem 400 anos, né? Aí ela fala assim, olha, você precisa perdoar ele. Ele fala assim, mas eu não consigo perdoar e amar um ser que está nas trevas. Ela fala assim, não, ele não dá. Você não vai conseguir, você precisa trazer ele para a luz. Ah, mas ele aparece a hora que ele quer. Aí é onde ela entra e ensina isso que o Zé está falando. Por isso que eu falo, quem não viu o filme, veja porque é um compêndio de mediunidade. A Joana fala para ele assim, Divaldo, ele aparece quando você baixa a sua vibração e a sua mente entra na faixa vibratória onde ele está. Aí ele tem o poder de te influenciar, de se tornar visível para você. Tanto que no filme é muito demarcado isso, que toda vez que o Divaldo tem uma chateação, ele baixa a vibração um pouquinho, ele aparece para ele. Aí vai com o que a Joana fala, assim, olha, ele aparece quando você entra com a sua mente na faixa das sombras. Mantenha-se na faixa da luz, que ele não vai aparecer mais para você. Aí ela fala, mas isso é impossível. Ele fala, é impossível isso. Eu sou ser humano. Ela fala assim, não, Divaldo, não é impossível. O caminho é o amor. Ame, que você vai conseguir sair da faixa de influência dele. É isso mesmo. Mas aí alguém poderia perguntar assim, né? E eu acho justo o questionamento. Para que tem que ter isso? Não era melhor eu encarnei, eu convivo com o encarnado. Eu morri, eu convivo com o desencarnado. Para que tem que ter essa relação? Né? Morreu, fica lá, tá morto. Encarnou, fica aqui com os vivos. Para que a gente tem que comunicar com esses dois planos? Né? E aí onde que está explicando isso? Os médicos. Por isso está lá, tem que estudar. A gente tem que ver. Que é o primeiro livro, inclusive, que os espíritos mandam de volta estudar, né? Exato. Você já leu? Não, você não leu, né? Por isso você está sofrendo. Leu o que ele falou para você ler. Então aqui ele traz alguns dos motivos. Para que tem fenômeno mediúnico? Para que tem mediunidade? Primeiro, instrução. Esclarecer, instruir e orientar os homens. Por quê? Muitas das coisas que acontecem aqui para nós vêm do mundo espiritual. Eu não tenho dúvida de que os grandes avanços tecnológicos, as grandes descobertas científicas, que às vezes a gente vê na história do cientista lá que estava tentando, e de repente fala, nossa, descobri. Eu não tenho dúvida que é alguma influenciação espiritual, de instrução, de esclarecimento, de desenvolvimento da humanidade. Então, essa correlação é importante primeiro por isso. Instrução. Quantas instruções nós temos em livros psicografados, por exemplo? Talvez aqui cada um tem um caso para contar. Fala assim, nossa, quando eu li aquele livro, nossa Senhora, como minha vida mudou. Ou aquele ensinamento que eu vi em muitos livros psicografados. Então, primeira coisa, instrução. Segundo, autoeducação. Por quê? Auxilia o médium na sua própria reforma íntima. O processo mediúnico, acho que a gente vai ver daqui a pouco, ele, por vezes, o médium, sobretudo aquele médium ostensivo, quando ele vai reencarnar e ele escolhe ou é sugerido para que ele venha e reencarne como médium, por vezes não é algo missionário, não, é uma necessidade que ele tem, é uma necessidade de um resgate, um processo que ele precisa organizar de alguma coisa que aconteceu no seu passado, e aí isso vai fazer com que ele se autoeduque no seu processo mediúnico. Lá no Segal, certa vez, na segunda-feira é o dia do tratamento espiritual. Então, vai uma imensidade de pessoas lá, todas as segundas, né, passar pelo tratamento espiritual. Certa vez chegou uma moça lá, e ela
passou pela sala da triagem. Quando ela saiu, ela começou a passar mal ali nos corredores. Começou a passar mal, caiu no chão, começou a se contorcer. Levamos essa menina para uma sala, e aí passe, conversa fraterna e tudo mais, e ela foi acalmando, aí ela foi contar a história dela. Ela disse que desde pequena ela convive com fenômenos mediúnicos acontecendo com ela. Ela ouve os espíritos utilizando o corpo dela através da psicofonia, e ela não sabia entender o que era isso, aí levaram ela para um terreiro de Umbanda. E aí o que aconteceu? Chegou lá no terreiro de Umbanda, só falou para ela assim: você é médium, você tem que trabalhar. E aí pegou a menina e tacou numa cadeira: vai trabalhar, você é médium. Sem uma base de estudo para que ela pudesse se autoeducar. Eu acredito que casos como dessa moça são situações em que o indivíduo reencarna com uma mediunidade tão aflorada desse jeito desde a infância, com o objetivo de autoeducação. E aí, se a gente não tem esse entendimento e pega essa pessoa e fala: você é médico, você tem que trabalhar, e põe ela numa cadeira, e quer que ela simplesmente trabalhe mediunicamente, sem ter um mínimo de estudo, um mínimo de entendimento do que é aquilo, então a gente pode estar desvirtuando algo que foi importante para ela no planejamento encarnatório. Então, o cuidado que se tem que ter é muito importante, né? Saber dosar. E é claro também, né? Não podemos simplesmente podar. Tem um outro caso, isso um colega de trabalho, certa vez a gente conversando sobre isso, e ele foi e me falou assim: Zé Henrique, uma vez eu fui para um centro espírita, mas eu nunca tinha sentido nada. E aí eu fui e comecei a ouvir algumas coisas e comecei a escrever. E eu sabia que aquilo que eu estava escrevendo não era eu. E aí ele tinha banda, na época ele tocava, e ele começou a pegar aquelas coisas que ele escrevia e musicar, né, a tocar. Começou a achar isso legal, isso começou a ficar muito frequente e começou a atrapalhar a vida cotidiana dele. Porque aí vinham essas intuições, né, em momentos inadequados. Aí ele foi e procurou um centro espírita. Relatou isso. O que fizeram com ele? Você é médico, você precisa trabalhar, vem aqui, já tacou ele numa cadeira e passe, e dá facilidade. O doutrinador já se sentou do lado e falando, e ele não entendendo o que estava acontecendo. Eu falei: gente, eu quero entender o que está acontecendo comigo. Resultado: nunca mais voltou naquele centro espírita. E falou assim: não gosto desse negócio de espiritismo. Por quê? Ele precisava se autoeducar. E às vezes, dentro da casa espírita, na ânsia de falar: nossa, é um grande médium, né? A gente pode estar dando um tiro pela culatra. Outro objetivo da mediunidade: caridade. Por quê? Isso é que acontece com muita frequência. Quantos espíritos são doutrinados, né, esclarecidos acerca da sua condição espiritual em uma conversa fraterna, num processo de psicofonia, por exemplo? Quantas vezes o espírito nem sabe que está desencarnado, e aí é levado para um centro espírita que está fazendo um trabalho sério, para que os médiuns possam dar a orientação segura para aquele espírito, dar a condução, o encaminhamento necessário. Então, oportunidade de caridade, né? Outra coisa: prova, demonstra a imortalidade da alma, como nós falamos. O espiritismo só cresceu, e na verdade o trabalho de Kardec só existiu porque ele viu que o fenômeno mediúnico foi comprovado. E Kardec, quando a gente estuda a história do Kardec, ele era um cientista, matemático, astrônomo, cético, magnetizador, professor. Aí um amigo dele, que estava participando de umas reuniões lá na França, que estavam considerando reunião de encontro de pessoas, o pessoal estava sentando, eles davam as mãos e as cadeiras começavam a balançar. Aí esse amigo dele falou: Kardec não, né? Professor, o nome dele era
Professor Rivaio, né? Leon Denizar Rivaio. Então ele era conhecido como professor Rivaio. Professor, vamos ali, você precisa ver um negócio, você é magnetizador, vamos lá para o povo ficar dando as mãos lá, as cadeiras estão balançando. Vamos lá para você ver o que é aquilo. E ele foi falando para ele assim, não, isso é magnetismo, é o que a gente está estudando. É possível. O magnetismo humano é capaz de fazer as coisas movimentar. Mas ele foi lá para ver. Aí viu aquelas coisas balançando. Pô, mas tem uma coisa estranha aqui, né? E aí, a partir do estudo desenvolvido por ele, ele demonstrou, ele conseguiu comprovar, primeiro ele entender, e depois ele escrever as obras explicando sobre a imortalidade da alma, demonstrando que aquele movimento estava sendo feito por espírito, por gente que tinha vivido ali e tinha morrido, porque ele fazia pergunta e eles respondiam sobre coisas que tinham acontecido enquanto vivos, né? Então, esse é um outro objetivo da mediunidade. E também demonstrar a realidade espiritual. Isso aqui é muito importante, porque se não fosse isso, talvez nós conduziríamos as nossas vidas de uma maneira insensata. Porque quando eu tenho o conhecimento da realidade que me aguarda depois que eu morrer, eu começo a pensar 2 vezes sobre os meus atos aqui enquanto encarnado. Se eu tenho o entendimento da realidade espiritual, as minhas atitudes aqui enquanto eu estou vivo, eu vou falar, não, deixa eu pensar melhor. Então, a realidade espiritual demonstrada pelo fenômeno mediúnico também é um dos objetivos da mediunidade. Então, antes da gente pensar isso, né? Para que tem que ter esse relacionamento do mundo espiritual com o mundo físico? Vamos lembrar de tudo isso aqui. Olha o quanto de coisa positiva que existe dentro da mediunidade. Foi isso que Jesus quis dizer para os apóstolos lá, quando ele subiu no monte. Apareceu lá Moisés, apareceu Elias. Ele falou assim, olha só o quanto isso é bom, o quanto isso é bonito. Isso pode ser feito para o bem. Isso pode ser feito para o bem. Porque havia muitos abusos, né? Quando a gente pega as tríplice revelação, né? Moisés, o Cristo, eu vou fazer 18 horas, aparece o Cristo, lá nos 240, dentro desse contexto aí. E aí vem Kardec. Moisés, ele sanitiza, ele proíbe temporariamente o intercâmbio em função dos abusos da natureza desse intercâmbio. Era utilizado para fins praticamente totalmente mundanos, para influenciar, para obter vantagem. E a gente ainda tem um remanescente disso hoje. Quando a gente fala sobre trabalhos espirituais, macumba, essas coisas, é o que ficou daquilo que Moisés proibiu lá quase 3.000 anos atrás. Então Moisés proíbe para estancar, parou. Aí o Cristo vem de uma forma muito subjetiva e começa, existe uma outra vida, a vida futura. E aí Jesus apresenta isso de uma forma quase alegórica para nós, né? A vida futura, não é aqui a verdadeira morada, tem um depois. Persevera frente ao sofrimento, tem um depois. E dá um lampejo desse intercâmbio com essas manifestações, com outras manifestações. Quando a gente lê Paulo Estevam, Paulo traz muito sobre isso também. E aí depois vem Kardec, depois de 18 séculos, para regulamentar esse intercâmbio. É assim que faz, de uma forma daqui para lá. E Chico vem fazer a complementação, falando como que é a relação deles conosco. Kardec trata da relação daqui para lá. Olha, nós como médicos, é assim que funciona. Livro dos Espíritos, livro dos médicos. Tá, beleza. E aí vem o Chico com a obra complementar e outros autores espirituais, como Amaral Pereira, Manuel Filomeno de Miranda, Gilvaldo Pereira Franco e tantos outros, né? Para falar assim, olha, de lá para cá funciona assim. E com isso a gente fecha esse ciclo. É feita essa limpeza, santização, um processo de moralização e depois de instrução com Kardec. Para que a gente realmente adentre a era do Espírito com o conhecimento integral dessas duas esferas da vida aqui na Terra. Perfeito.
senhora ia falar, Dona Maria? Eu queria tirar uma dúvida. Tipo assim, foi falado que todos nós temos menos ou mais mediunidade, né? E fazendo o curso desse livro dos médiuns, a pessoa que não sente nada, que não vê nada, quando ela terminar o curso, ela pode estar vendo ou sentindo alguma coisa? A mediunidade pode ser desenvolvida, né? Ela pergunta. Aí, presente, Dona Maria, isso aconteceu comigo. Eu não vejo nada. Pois é, porque Na além da parei de matéria. fazer os cursos, porque eu cheguei no livro dos médiuns, não sinto nada, mas eu não sinto nada. Nada. Não tô sentindo nada. Mede um pé. Eu falei, não, o que eu tô fazendo é que eu tô trabalhando. Eu entendo assim, sabe, Dona Maria, que é natural, a mediunidade pode ser desenvolvida. Isso a gente vê acontecer, né, com muitos médiuns, né, sobretudo lá no Segal. Eu mesmo nunca vi, nunca ouvi, mas eu não tenho dúvida que o desenvolvimento mediúnico, ele me trouxe compreensões e entendimentos não de fenômenos, né? Até porque eu entendo que isso vai diminuindo ao longo do tempo. Mas, às vezes a gente nem percebe isso. O passista, que às vezes não sente nada, médium. Eu acredito que talvez 80% dos médiums que dá passe lá na reunião pública do Segal não sente nada. Mas está ali trabalhando, mediunicamente. Não é assim, Maria? Está ali trabalhando. Não precisa sentir. Eu preciso confiar. Eu preciso confiar de que eu estou sendo um instrumento. Não preciso sentir. O objetivo maior é esse, né? Sim. Sim. Porque quando a gente estuda, e aí quando a gente tem a alegria, né, e a possibilidade de conviver com pessoas que vivenciaram a mediunidade de maneira muito profunda, a nossa fé ela fortalece. Então, quando a gente ouve casos contados, por exemplo, pela Dona Maria Rosa, pela Dona Luzia, casos que eu já vi meu pai contar, assim, gente, não dá para duvidar disso. Por mais que eu não sinta, que eu não veja, não tem como duvidar disso. Então, às vezes a mediunidade vai ser desenvolvida, eu vou trabalhar como médium e não vou sentir. Mas se tiver um médium vidente ali do seu lado, ele vai falar, ó, Dona Maria, eu vi espírito assim, assim, assim do seu lado. Então, o desenvolvimento ele vai acontecer. Às vezes não vai ser sentido nem visível. Fala aí, Rosângela. Não, Dona Maria, eu queria falar do exemplo da Dona Maria, né? Porque minha filha também, né? Ela desistiu um pouco durante um período, ela até desistiu e foi, sinto nada, não vejo nada, as pessoas ficam falando lá. Tá falando ali, gente. Tá. Mas eu acredito, mas agora eu tenho a intuição. Pronto. Já senti, está sentindo alguma coisa já, graças a Deus. Mas assim, o objetivo da mediunidade, às vezes, não é também só esse, você ir lá dar um passo. Tá lá. Você trabalhar a sua caridade, você trabalhar para o próximo, é o objetivo da mediunidade. Por isso que a gente não pode deixar de desistir dos estudos. Porque, de repente, lá na frente, né, você desenvolve, às vezes, assim, eu estou quietinha, eu não sinto nada, não quero fazer nada, não quero fazer nada para ninguém. Aí lá na frente, conforme você vai passando, você vai vendo, conforme as campanhas vão acontecendo dentro da casa, você vai percebendo muita coisa. E é um dos objetivos da mediunidade é esse. Volta, tá? Agora, um caso eu lembrei aqui, que assim, realmente eu nunca vi espírito, eu não sinto, eu não... Mas uma vez aconteceu um caso que me marcou tão profundamente, eu era muito jovenzinho, foi quando a avó Venina desencarnou, mãe. Isso tem quantos anos? Sei lá. Muitos anos. A minha avó Venina, mãe do meu pai. Ela faleceu, e aí passou alguns dias, eu acho que foi uns 7 dias, 10 dias depois, nós fizemos um culto lá no Segal, lá na 240, lá onde é a cabine de passe. Nós fizemos um culto lá.
E eu acho que tinha só gente da família. E aí fizemos o culto, e no final fomos fazer uma oração, aí apagou a luz, e aí acho que meu pai começou a fazer uma oração, e todo mundo em silêncio, meu pai falando, aí eu senti um perfume. Senti um perfume vindo do ar assim. Aí eu senti um perfume, fiquei caladinho, fiquei na minha, né? Menino, fiquei calado. Aí a tia Sueli, que está ali dentro agora, ela falou assim, vocês estão sentindo o cheiro? Aí a tia Madalena, que desencarnou na Covid, ela começou a chorar e ela falou assim, é o perfume da minha mãe. Eu até arrepio, não sei se a senhora lembra disso, mãe. A senhora lembra? Foi uma das poucas vezes que eu tive mais uma comprovação de tudo isso aqui. Então, assim, eu senti e fiquei calada. Aí minha tia falou, depois minha outra tia falou e falou que era o perfume da mãe dela, né? Então, às vezes acontecem coisas, né, na nossa vida que por mais que eu não sinta, por mais que eu não perceba, né, as coisas vêm, né? As coisas vão acontecendo. Bom, agora e se surgir, né? Voltando nesse exemplo aí desse amigo meu que começou a psicografar lá e foi para o centro. Se isso acontece com a gente, surge na mediunidade, né? A primeira coisa é aceitá-la com naturalidade. Porque é um fenômeno natural. Por tudo isso que nós estamos falando aqui. Não é algo anormal. Não é um castigo. Não é algo ruim. Executar com satisfação íntima. Nós, sobretudo também nos casos em que eu estou lá indo para o Segal, desenvolvendo minha mediunidade. Então, assim, tive a oportunidade de ir lá para a reunião pública aplicar um passe, vai com satisfação, vai com alegria. Né? Oportunidade de trabalho. Respeitar e honrar a sua finalidade superior, porque a mediunidade é uma abençoada oportunidade de progresso e redenção espiritual. Tem um livrinho que eu acho que é do Irmão X, né, do Humberto de Campos, que ele conta um monte de caso. E lá ele conta um caso de uma pessoa que estava no mundo espiritual e ia reencarnar fazendo planejamento encarnatório. Aí o planejamento encarnatório dele, em virtude de coisas que ele havia vivenciado no passado, ele precisava passar pela provação, pela expiação de ficar sem mobilidade nas pernas. Em determinado momento da vida dele, ele ia sofrer um acidente, ia ficar paraplégico. Beleza, fez lá o planejamento. Aí, quando estava lá, perto do momento dele reencarnar, um dos condutores dele lá, né, algum dos superiores lá que o auxiliava, falou assim, ó, tá tendo uma outra oportunidade, uma outra possibilidade, que é você trabalhar mediunicamente. Numa casa espírita, você vai reencarnar numa família espírita, e aí você trabalhar como médium. Aí essa provação da paraplegia vai ficar de lado. O que você acha? Você topa? Ele vai, topo. Beleza. E veio, reencarnou desse jeito então. Foi do jeito que foi programado. Reencarnou numa família espírita, começou a trabalhar, daí a pouco começou a trabalhar mediunicamente. Estava indo tudo bem, de repente, em algum momento da vida dele, ele falou, você quer saber? Não quero saber desse negócio de espiritismo mais não. Aconteceu alguma coisa na vida dele, ele teve que mudar de cidade, enfim, afastou e deixou de lado aquela programação que ele tinha como oportunidade de progresso e redenção. O que aconteceu um dia que ele foi fazer uma viagem? Bateu o carro, ficou paraplégico. Por quê? A programação que ele tinha feito de progresso, de redenção, de reconstrução, de acordo com o planejamento encarnatório, ele resolveu, pelo livre-arbítrio dele, e assim todos nós temos, ele quis meio que redirecionar. E aí o determinismo divino corrigiu a rota, demonstrando que o médium, sobretudo na condição de mundo que nós vivemos hoje, a maioria deles está nessa condição de resgate. A mediunidade está na condição de resgate. Para a grande maioria dos médiuns ostensivos, né, que a gente vê trabalhando aí. Poucos estão na condição de missionários.
poucos mesmo. E a gente vê dentro do movimento espírita hoje, algo que a gente tem que, assim, tomar cuidado, né? Ficarmos atentos, porque nós temos uma imensidade de livros sendo psicografados, né? Por médiuns diversos, e que às vezes estão ali na condição de, não, sou um mensageiro, sou um missionário, né? Então, assim, tomarmos cuidado com o conteúdo de muitas obras que advêm no mundo espiritual. Porque, voltando lá no início, qual que é a sintonia, né? Será qual que é a sintonia que esse médium está? Que tipo de espírito que está se aproximando dele? Então, muito cuidado nós temos que ter nesse aspecto. Por isso que a mediunidade é um grande desafio, pessoal. Divaldo Pereira Franco, através do espírito, aliás, o Manuel Filomeno, através do médium Divaldo, diz o seguinte: a prática saudável da mediunidade é um grande desafio, tendo-se em vista os interesses mesquinhos que brotam na sociedade, os comportamentos doentios, a psicosfera enfermiça que paira na Terra. Isso aqui é muito importante. E aqui a gente volta lá na proibição de Moisés. Ele proibiu exatamente por isso: interesse mesquinho, interesses que não condiziam com o lado belo da mediunidade. E isso ainda acontece hoje. Isso aconteceu na época da codificação. Tanto é que o Kardec conta um caso lá no Livro dos Médiuns, que é o caso do passarinho, do pintacil. Quem já leu essa história lá no Livro dos Médiuns? Já leu? Aquela história, ela é um exemplo, assim, muito claro do que é você fazer exercício mediúnico de maneira coerente. O que aconteceu? Kardec deixou isso escrito lá. Eles tinham um grupo de médiuns lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era o Kardec mais alguns médiuns lá. Eles se reuniam, né, para fazer os fenômenos mediúnicos, para escrever as obras, enfim. Aí um belo dia, um dos participantes virou para ele e falou assim: professor, vamos fazer uma experiência? Ele: que experiência? Falou assim: porque aconteceu um negócio lá na minha casa. Eu cheguei em casa e lá na minha casa tinha um ninho de passarinho, pintacil. E aí estava lá a mãe, a passarinha, e os filhotinhos. Ficava lá bonitinho o ninho. Aí eu cheguei em casa ontem e a passarinha estava morta no chão e os passarinhos pequenininhos tinham sumido. Então, aconteceu alguma coisa lá. Vamos fazer uma coisa? Vamos evocar o espírito da passarinha para ela vir aqui e contar para nós o que aconteceu? Olha a ideia. Está lá no Livro dos Médiuns. Aí o professor que vai: vamos, eu topo. Vamos fazer. Sentaram lá em volta da mesa, evocamos o espírito da Pintacilgo, que morava na casa do fulano de tal, no pé de goiaba, assim, 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 para vir aqui. Aí ficou todo mundo em silêncio. Aí o que aconteceu? A passarinha incorporou no médium lá e falou: eu sou a passarinha. Eu sou a passarinha que morreu lá na casa do fulano de tal. E o que aconteceu foi o seguinte: o gato do vizinho pulou o muro, subiu lá no meu ninho, eu fui proteger meus filhotinhos, ele foi, me matou e catou meus filhotinhos, comeu e deixou lá no quintal. Aí ele foi lá e realmente estava do mesmo jeito, lá no quintal onde estava. Aí o espírito da passarinha foi embora. Aí o Kardec falou assim: mas isso também está estranho. Como que isso pode ter acontecido? Então realmente os animais podem vir aqui e falar. Aí depois que o dito espírito da passarinha foi embora, veio o espírito de Santo Agostinho, que era um espírito que já acompanhava eles lá em todas as sessões. E falou para eles assim:
Vocês acham que foi a passarinha mesmo que estava aqui? Aí eles, não sei e tal. Aí ele deu uma bronca na equipe mediúnica e falou assim, nós permitimos um espírito que não estava em condições de trabalhar de maneira séria para ele fazer essa brincadeira com vocês. Aí ele conclui falando assim, evocai as pedras e as pedras vos responderão. O que quer dizer? Era um espírito brincalhão. Então, quando o meu interesse não é um interesse profundo, um interesse real, eu vou estar atraindo o tipo de espírito que é para o meu interesse. Por isso que aquelas brincadeiras que às vezes a moçada faz, sabia, de bota o copo, gira o copo, bota a mão, vamos... Dá certo, aí. Claro que dá certo. O espírito vai lá para brincar e faz o copo explodir, faz o negócio girar, né? Basta ali entre a moçada ter um médium de efeito físico. É a mesma coisa da Pintacilgo, que o Kardec deixou claro lá no Livro dos Médiuns. Então, se o nosso interesse na prática não for saudável, a gente vai ter a presença do espírito que a gente quer que tenha, né? Porque eles estão por aí. É importante a gente ter esse entendimento, né? Bom, o exercício então da prática mediúnica segura, né? Que ele colocou como se fossem as fundações do bom médium. A maior necessidade de evangelização é a diretriz segura, o estudo, o equilíbrio entre o coração iluminado e a mente esclarecida, né? Se nós não tivermos, pessoal, interesse em verdadeiramente estudar sobre isso, a gente corre sérios riscos de sermos conduzidos por mares revoltos. Não se fala em mediunidade segura sem estudo. Por isso que lá no Segal, por exemplo, nos dias de atividade mediúnica, sempre tem estudo, antes ou depois. Na segunda-feira é depois, na quarta-feira é antes. Não se exerce mediunidade sem estudo. Esses são os pilares. Então, primeiro, evangelizar-se, a maior necessidade do médium. Habilitação, prepare e qualifique o médium para o verdadeiro desempenho de sua tarefa. Então, como nós falamos, né, o Livro dos Médiuns é a nossa base. E de acordo com essa base, eu vou evoluindo meu entendimento mediúnico, pegando outras obras, estudando, desenvolvendo cada vez mais, para que eu possa compreender, inclusive, acerca de uma mensagem mediúnica que chega. Para que eu possa, inclusive, ter um entendimento crítico. Sabe assim, será que esse médium, essa mensagem que ele está trazendo, será que esse espírito realmente é que ele está falando que é? E eu só vou desenvolver isso através do estudo. Certa vez eu vi um palestrante contar um caso, eu não sei se foi de algum livro ou se foi contado experiências do Chico Xavier, mas conta-se que tinha um médium em determinada casa espírita que ele era médium de pintura mediúnica. Tem muitos, né? A dona Luzia mesmo, a mãe, ela fazia pintura mediúnica, fazia quadros lindos, e era o caso desse médium. E aí ele fazia essas pinturas, e aí um dia ele foi procurar o Chico para tirar uma dúvida sobre um negócio que estava acontecendo. Era sempre o mesmo espírito, né, que utilizava da mediunidade dele para fazer as pinturas. Aí um belo dia, esse espírito falou para ele que ele precisava comprar uns pincéis de melhor qualidade, porque aqueles pincéis que ele estava usando não eram bons o suficiente. Aí ele foi e trocou os pincéis, comprou uns melhores. Passou um tempo, o espírito falou assim, beleza, os pincéis estão bons, mas agora essas tintas que você está usando não são de boa qualidade, precisa comprar umas tintas importadas.
Compra uma tinta importada que os quadros vai ficar melhor ainda. E aí, beleza, ele fez isso. Por fim, ele falou, essas telas que nós estamos usando também não estão boas. Compra umas telas melhor, né? Para ficar uns quadros bonitos. Aí ele falou, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí ele foi procurar o Chico. Falou assim, Chico, olha só, eu estou desenvolvendo esse trabalho mediúnico, tal, já tem muitos anos, mas o espírito está começando a pedir umas coisas. Eu não tenho condição financeira. Como é que eu faço? Eu posso vender esses quadros, pegar do dinheiro para poder atender o que o espírito está falando? A primeira coisa que o Chico falou foi da mediunidade gratuita, que a gente leu aqui hoje. E depois falou para ele assim, você vai falar o seguinte para o espírito. Você vai falar o seguinte para o espírito. Eu, como médium, eu vou trabalhar com esses materiais aqui, que é o que eu consigo. Se não te atender, procura outro médium. Faça isso. E ele, então tá bom. Aí chegou e falou com o espírito foi procurar outro médium. Às vezes, o estudo e esse entendimento crítico das coisas, fala assim, será que faz sentido? Faz sentido isso? O espírito ficar pedindo para comprar uma tela melhor? Faz sentido isso que foi dito nessa psicografia, escrito nessa psicografia, ou dito nessa psicofonia? Né? Mas isso a gente só adquire com o estudo. Com o estudo, com o entendimento que vai nos dar essa condição. Né? No Espiritismo encontramos as diretrizes mais seguras para conseguirmos os mais sublimes e edificantes resultados na prática mediúnica. E isso fica muito claro, pessoal, quando a gente faz essa análise, né, da nossa jornada evolutiva, desde lá da primeira revelação com Moisés, que proibiu isso, depois a vinda do Cristo, que demonstrou a beleza disso, e depois com o Espiritismo, que trouxe a diretriz segura. Então, quando a gente exercita a mediunidade de maneira segura, numa casa espírita séria, que valoriza o estudo, que entende que as coisas acontecem por etapas, isso vai acontecer de maneira muito natural, sem sofrimento, sem dor, sem dificuldade, sem problema. Por isso que o Espiritismo ele é tão importante. E esse cara é o exemplo vivo de tudo isso. É o exemplo vivo de como exercer a mediunidade de maneira segura. Quando a gente observa a vida do Chico Xavier, que desde pequenininho ele via, né, espíritos, via a mãe dele que havia desencarnado, sofreu um bocado, né, apanhava da madrinha, os primos, enfim, uma vida muito sofrida, com muitas enfermidades, dificuldade financeira e tudo mais, e ter realizado o que ele realizou, ter publicado ou ter psicografado a primeira obra, que ele devia ter, sei lá, 17 anos, quando ele escreveu o livro Parnaso de Além Túmulo. Quem já deu uma folheada nesse livro, é um livro dessa grossura, só de poemas. E aí quando a gente lê um poema daquele, escrito por um jovem de 17 anos, que não teve oportunidade de estudar, escrever poemas como aqueles que estão escritos ali, e ele ter a humildade de falar assim, gente, eu só fui um medianeiro. Não fui eu que escrevi isso aqui, não. É esse o exemplo de médium que a gente deve seguir. Um exemplo que, conforme está escrito ali, testemunho prático de que a força de um médium reside inteiramente em sua capacidade de amar, estudar e anular o próprio egoísmo. Ele podia ter ficado rico. Podia ter ficado rico com a quantidade de livros que ele publicou, a quantidade de livros que foi vendido. Mas ele era tão consciente que ele era só o medianeiro, que ele não usou um centavo dos livros que ele psicografou para benefício próprio. E demonstrou isso de maneira muito profunda para nós, né? E aí ele falou isso aí, né?
que muitos acham que a mediunidade é só contato com os espíritos. Mas aí ele complementa dizendo que realmente a mediunidade é aprimoramento constante, luta sem trégua contra o personalismo, exercício de humildade, estudo contínuo e devotamento ao próximo. Mediunidade é isso aqui. Aí tem um contato com o espírito. Mas a verdadeira mediunidade, aquela esperada por Jesus, é essa. E aí, caminhando para o final, fica aí esse chamado ao serviço, dizendo que a mediunidade não é o destino final, mas é a ponte entre as influências do mundo físico e os chamados do mundo espiritual. O verdadeiro objetivo é a nossa própria transformação. Então, com esse intercâmbio, como nós falamos, né, esse entendimento profundo do mundo espiritual, ele vai facilitar a nossa jornada evolutiva, o nosso caminhar, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Se não, a gente vai cantar uma musiquinha para encerrar, que resume tudo isso que nós falamos aqui. Quero te fazer a música. Eu vou cantar daqui a pouco. Se o Ricardo voltar, eu canto. Aquela Ser Amigo? Ser Amigo. Essa música aqui, ela virou um hino, assim, né, dentro dos centros espíritas. Foi escrita pelo Tim, é cantada por ele, pela Vanessa, chamada Médiuns. E começa com uma fala de Jesus, né? Quando ele falava que se eles se calarem, as pedras falarão, né? Os velhos terão sonhos, os jovens profetizarão. Que é mais uma fala direta do que seria o fenômeno mediúnico. Vamos cantar comigo. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos
nos dando água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem. Então é isso, pessoal. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, que a gente possa seguir a nossa jornada aí, compreendendo a importância da mediunidade nas nossas vidas, né?